20 minutos com Marcelo Yugen. Jorge Branco é curitibano e mestre em filosofia pela UFPR. Muito jovem, foi pela primeira vez à Índia e mergulhou na cultura local. Voltou a Hare Krishna, professor de yoga e rebatizado Goura Nataraj. Resolvido a fazer a diferença para melhor, entrou na política. Foi eleito vereador de Curitiba em 2016 com 6.573 votos e deputado estadual em 2018 com 37.366 votos. Em 2020 candidatou-se a prefeito de Curitiba e ficou em segundo lugar com impressionantes 110.977 votos. Reelegeu-se deputado estadual em 2022. Goura, seja bem-vindo aos 20 minutos com Marcelo Yugen. Obrigado, Marcelo. Alegria estar aqui, parabéns. E não assino embaixo aqui dessa breve biografia aqui que você colocou. É tudo verdade. Tá legal. Goura, os teus mandatos encamparam e encampam uma grande variedade de pautas. Todas elas destinadas a proporcionar à população e à sociedade uma qualidade de vida melhor. Nós estamos vivendo, porém, um momento muito delicado na política, de maneira que se impõe debater a conjuntura como um todo. Na qualidade de operador político, com a presença em todos os níveis nacionais, qual é a tua análise acerca da situação e das perspectivas do Brasil, do Paraná e de Curitiba? Bom, vamos lá, Marcelo. Eu tenho pensado muito, né, sobre essas questões, porque nós passamos 4 anos terríveis. Né? A gente passou 4 anos onde não bastava a gente se posicionar de forma crítica, a gente tinha que agir, né, para conter danos, para tentar barrar tantos retrocessos. Né? E agora a gente vê, felizmente, né, uma mudança no governo federal. Acho que a gente tem que reconhecer isso, não é questão de ser esquerda ou de direita, de ser pró-Lula ou anti-Lula, é reconhecer que a gente finalmente voltou a respirar a democracia. Que está sendo, inclusive, visto em nível internacional. Sim. O Brasil está sendo saudado de volta. A gente deixou de ser um pária internacional, que é a posição que Bolsonaro rebaixou, né, o Brasil, e foram anos muito difíceis. Né? Eu fui deputado no primeiro mandato durante, coincidentemente, com a gestão ou a antigestão do presidente Bolsonaro. E o que a gente viu nesses 4 anos foi terrível. É um retrocesso em todas as áreas. Você podia imaginar uma área onde alguma coisa avançou, nas Forças Armadas. Não teve avanço. Pelo contrário. Na educação, nas universidades, na pesquisa, no meio ambiente, o ministro falando sem nenhum pudor de passar a boiada, enquanto a mídia está preocupada, está ocupada com a pandemia. Olha o nível nível maligno, até eu diria. Assim, sim. Né? Então, foram anos muito difíceis. Eu acho que a conjuntura atual, a constelação política, porque é bem essa ideia de constelação, né? Muda uma estrela aqui, muda um planeta lá. No Paraná, Ratinho Júnior se reelege, Bolsonaro, se dependesse do Paraná, seria também reeleito, mesmo sendo abertamente um fascista, um racista, um misógino, e ainda assim as pessoas votarem num sujeito desse. Isso que eu acho que não é uma crise da esquerda, eu acho que é uma crise da direita que tem que ser colocada em perspectiva. Porque como que uma direita conservadora, uma direita que teve um lugar na política, até então, desde a redemocratização, como é que ela se deixou dominar, encantar pelo fascismo, né? Então, essa é uma questão. Mas Ratinho se reelege, apesar de que a gente já vê uma mudança no tom, no discurso, nas ações. O próprio Ratinho, em 2019, eu me elegi deputado, e ele se elege governador. Uma das primeiras coisas que ele faz é subtrair a Secretaria de Cultura ao status de superintendência, assim como o Bolsonaro fez com o Ministério da Cultura, que deixou de existir.
Agora ele recriou a Secretaria de Cultura. Ratinho recria a Secretaria de Cultura, recria a Secretaria de Turismo, cria a Secretaria das Cidades. O que isso sinaliza? Porque o governo federal recriou esses órgãos. Então também o governo do Estado, para ganhar acesso a recursos, a diálogos, a políticas públicas, vai ter que dançar outra música. Eu sou oposição ao governador, sou oposição ao prefeito Greca aqui em Curitiba, e a gente tem feito, na minha perspectiva, tudo que um mandato, né, legislativo deve fazer. Mandato legislativo, eu sempre repito isso, ontem falei para estudantes de jornalismo lá na Assembleia, para que serve um deputado? Para que serve um vereador? Para que serve o Poder Legislativo? Na minha visão, né, o que está lá na Constituição, fiscalizar os atos do Poder Executivo, aprovar as contas, cobrar políticas públicas. Agora, quantos deputados fazem isso? Porque há essa ideia de governabilidade, de barganha, que então eu vou apoiar você nas suas lutas, em troca eu vou ter o teu voto. Como se o meu voto dependesse, fosse negociável. Sim. Né? Como se eu negociasse o meu voto a partir do atendimento a certas pessoas. É um fisiologismo. É um fisiologismo. Toma lá da cá. Todo mundo ficou escandalizado. O orçamento secreto, o Centrão, negociando. Caramba, mas isso ocorre na Câmara Municipal, todas as câmaras municipais isso ocorre. Por que isso ocorre? Porque os mandatos não cumprem, eu acho, um papel de maior independência. A gente tem que elogiar coisas boas. Eu elogiei, o governador recriou a Secretaria de Cultura. Que bom, apesar dele mesmo ter sido o algoz dessa secretaria 4 anos atrás. A gente vai elogiar coisas boas, mas a gente não vai fechar os olhos para a enormidade de absurdos que ocorrem. Claro. E no governo do Estado, a gente tem sim ainda uma continuidade de um desmonte de políticas ambientais. Falando especificamente da pauta ambiental, que é a pauta que nós nos debruçamos esses 4 anos. A gente está vendo grandes obras ocorrendo com um licenciamento precaríssimo. A gente está vendo o órgão ambiental autorizando indiscriminadamente corte de araucárias, corte da restinga. Não é uma exceção, é a regra. Então, a constelação política, felizmente, ela mudou. Eu acho que a gente pode ter, sim, mais esperanças aqui para os dias que vão seguir. Você que está em casa, não saia daí. Nós vamos prosseguir no segundo bloco com a nossa conversa aqui com o deputado Goura. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MedDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse meddoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Voltamos para a segunda parte da nossa conversa com o deputado Goura Natagante. Goura, bem como eu disse, né, você encampa pautas e agendas das mais diversas e claro que a gente tem interesse de falar sobre elas. Talvez em outros episódios aqui do nosso podcast, eventualmente, se for o caso. Mas tem uma delas que eu acho que nós não poderíamos deixar de conversar hoje pela sua atualidade, pela sua pungência, porque eu sei que dentro da pauta ambiental que você dá tanta importância, nós temos a questão dos povos originários, com os quais a gente sabe que você se relaciona, patrocina as lutas dos indígenas aqui do Paraná. Pois eu queria que você nos desse a tua visão, não só sobre essa questão dos povos originários, no contexto geral da própria situação do meio ambiente e tudo mais, mas como que você vê essa tragédia terrível que está acontecendo na questão do povo Yanomami? Marcelo, inclusive, né, fazer um registro, as pessoas vão assistir a nossa conversa em vários outros dias, mas eu não sei se você sabe, hoje é o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas.
né? Puxa. Hoje, exatamente hoje, 7 de fevereiro. 7 de fevereiro de 2023 É o Dia Nacional estamos gravando esse da episódio. luta dos povos indígenas. Então a tua pergunta é completamente convergente aqui Olha aí. com isso. Bom, o nosso mandato a gente teve desde o início junto nessas trincheiras, né? Eu acho que a gente, você bem colocou, a gente falou de economia, de saúde, de educação, de mobilidade, de cidades, de urbanismo, da luta ambiental como um todo, mas eu vi logo no início, ainda como vereador de Curitiba, que a gente não podia ignorar, continuar fechando os olhos para os nossos irmãos e irmãs indígenas, que é o que ocorre. Né? É o que ocorre, infelizmente, há uma invisibilização de políticas públicas. Não é só Bolsonaro, não é só o governo federal, o governo do próprio Estado. A gente tem muito, muito a fazer para cumprir, eu diria, um pouquinho só dessa dívida histórica que o Brasil tem com as nações, os povos originários. Descoberta do Brasil. Uma descoberta. A gente tinha, assim, centenas de nações, de povos com línguas diferentes, com culturas diferentes, e o europeu chega rebatizando tudo e colocando. Aqui no Paraná, inclusive, Paraná é uma palavra indígena. Curitiba, palavra indígena. Sim. Umuarama, Paranaguá. A gente tem mais de 130 dos 399 municípios do nosso estado que tem a nomenclatura indígena. Nós temos 3 grandes etnias aqui no estado, né? O povo Guarani, o povo Caigangue e o povo Xetá. O povo Xetá, vale um parênteses, porque ele quase foi completamente exterminado há poucas décadas atrás. Eles foram descobertos, né? Foram encontrados assim na Serra de Coroados, ali perto de Umuarama, no noroeste, e em pouco tempo foram quase completamente extintos, mortos. Dizimado. Foi o Kozak, que foi o grande antropólogo que fez os registros, né, e relatos, e a gente ainda tem, infelizmente, a presença de indivíduos xetás. O que a gente precisa fazer no estado do Paraná? Como já falamos, tem que ter o fortalecimento dos órgãos indígenas. Pela primeira vez, uma ação incrível que o presidente Lula fez, a criação de um Ministério dos Povos Originários, a gente dá essa visão, essa visibilidade. Temos, né, a ministra Sônia Guajajara e a presidenta da FUNAI, pela primeira vez também na história, uma indígena. Né? Mulher e indígena. A ex-deputada Joênia Wapichana. São conquistas históricas, são marcos assim, indiscutíveis. E aqui no estado do Paraná, a gente precisa avançar em várias ações que não dependem apenas do governo federal. O próprio governo do estado é responsável pela educação indígena, então a gente tem que ter o fortalecimento das escolas indígenas. Eu tenho um projeto de lei, tem uma lei já aprovada, que é a lei que cria a Semana de Luta Indígena Ângelo Cretan, em homenagem ao Ângelo Cretan, foi o primeiro vereador indígena do Brasil. Eu o conheci pessoalmente. Você conheceu o Cretan? E foi assassinado, né, numa emboscada em 1980, se eu não me engano. Foi o responsável pela luta de Mangueirinha, pela demarcação de Mangueirinha, que é a maior reserva, né, do estado. A gente tem indígenas em todo o estado do Paraná, né, várias terras indígenas. Tem terras indígenas em Curitiba, no Campo de Santana, a aldeia Caconé-Porã. Aqui na região metropolitana, em Piraquara, em Campo Largo, em São José dos Pinhais. Na Ilha da Cotinga, em Paranaguá, em Guaraqueçaba, em Pontal do Paraná, a gente também tem presença indígena. A gente vai falar, tudo isso era terra indígena. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, enquanto poder público, é garantir o acesso à terra, porque o acesso à terra segura, com a possibilidade da cultura ser preservada. A cultura no seu amplo entendimento, né? A cultura alimentar, a cultura espiritual, a passagem, né, de um saber de uma geração para outra, e que todos nós, juruás, né, os homens não indígenas, os homens brancos, assim, tenhamos mais respeito. A gente tem que ter muito respeito.
As prefeituras, e aqui a crítica à Prefeitura de Curitiba, tem que garantir casas de passagem. Casas de passagem são locais de acolhimento que não separe o homem da mulher, mas que agregue e acolha toda a família indígena. É parte da cultura caigangue, principalmente, o andar pelo território para vender o artesanato, para isso faz parte da cultura deles. E as prefeituras têm que ter, sim, o devido acolhimento social. Claro. Né? Então, dito isso, a gente tem que manifestar o completo repúdio ao genocídio que está ocorrendo com o povo Yanomami. A gente tem violências ocorrendo com o povo Kaiowá, com o povo Kayapó, Munduruku e tantas etnias, né, do Brasil que sofrem com essa violência. Né? E muitas vezes é uma violência, no caso mais recente agora, não apenas fomentada, mas uma violência que é acobertada pelo Estado brasileiro. O governo Bolsonaro deu carta branca para o garimpo ilegal, para as invasões de terras indígenas. Então, eles foram até expressos, né? Ele chegava a dizer que ia fazer isso e fazia. Que não ia demarcar um centímetro de terra indígena. Então, acho que assim como a gente fala, assim, que, primeiro, Bolsonaro e esses responsáveis pela violência que ocorre em Roraima precisam ser responsabilizados. Sem dúvida. Não pode ter anistia, tem que ter investigação e tem que ter a responsabilização de todos aqueles que, por palavras, por atos, fomentaram, né, por omissão também, ou por omissão, deixaram que essa tragédia ocorresse. Outra questão, a gente não pode pensar que a luta indígena é dos indígenas. A luta... Sim. Por quê? Fala-se, né, você falou na tua questão, da preservação do meio ambiente. Onde temos terras indígenas certificadas, regulamentadas, regularizadas, a gente tem preservação ambiental. Então, claro. Se a essência da se a gente da quer vida pensar unidade de conservação, pensar o fortalecimento dessas áreas e, com isso, alcançarmos indicadores ambientais melhores e mais positivos, um caminho é respeitar os povos originários. E mais do que isso, né, a própria formação do Darcy Ribeiro fala, né, muito, a formação do povo brasileiro, a gente vivencia a cultura indígena mesmo sem saber. A gente fez uma cartilha, que é o Paraná Indígena, falando assim de várias questões que estão presentes no nosso dia a dia que a gente não sabe, desde o vocabulário, da cultura alimentar, né, de questões que são heranças que nós nos apropriamos, né, dos indígenas. Então, há uma dívida histórica do Estado brasileiro com os povos originários e a gente tem que entender que não é uma luta isolada dos povos indígenas, é uma luta de todos nós. É uma luta de todos nós. A gente, na realidade, eu sempre penso isso, né? Não existe futuro, não existe nenhuma possibilidade de nada enquanto as pessoas não se conscientizarem que elas precisam se entender como uma comunidade e não cada um como um indivíduo sujeito cuidando apenas de si e dos seus mais próximos. Exatamente. Já voltamos com a terceira parte da nossa conversa com o Hugo. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MidDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse middoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Agora, para encerrar, eu acho que a gente não pode deixar de satisfazer a curiosidade das pessoas acerca da tua transformação de Jorge para Goa. Quem sabe se dá uma rapidinha aí, explicação, como é que foi que isso aconteceu, no que consiste e por que é bom? Sim. Então, Marcelo, eu estou com 43 anos agora, né? Mas passei, como todos nós, por uma crise existencial na adolescência. Todos nós, talvez esteja generalizando
a minha crise. Mas, assim, na adolescência, meu avô faleceu em 96, eu tinha 15 anos, eu já estava num movimento, assim, com a cena punk, hardcore, querendo me rebelar contra todo o sistema, achando que estava tudo errado, e eu achava que eu tinha a solução, né? Claro, todos nós achávamos. Ou que não tinha solução, mas pelo menos eu sabia que tinha coisa errada. Eu ainda acho que tem muita coisa errada. Eu acho assim, acho que eu fui estudar filosofia depois, mas essa ideia, né, que Sócrates vai dizer que a morte é a musa da filosofia. Né? O desgosto com a existência, a percepção de que, poxa, as coisas estão erradas, que existe dor, existe sofrimento, existe frustração, isso faz a gente pensar, né? Faz a gente refletir, faz a gente entrar em indagações. Muitas vezes essas indagações entram num turbilhão de autodestruição. Né? Acho que é bem comum, acho que é o mais comum até que isso ocorra. Felizmente, eu tive na adolescência algumas referências, alguns repertórios assim, com os quais eu tive acesso, que me levaram para a antiga cultura da Índia, para o yoga, para a meditação. Eu lembro que eu matava a aula no terceirão para ir no templo Hare Krishna de Curitiba. Lá eu parei de comer carne e não foi nenhum sofrimento, porque a comida era uma delícia, comida indiana, vegetariana. E comecei a frequentar, e junto, assim, observando os monges, aquilo despertou em mim uma ideia de que, não, tem alguma coisa aqui que eu preciso conhecer. Tem algo aqui que me chamou, que me tocou, assim. E eu tive, então, um privilégio, né? Comecei a frequentar, né? De fato. Falei para minha mãe e para meu pai, agora eu sou vegetariano. Pô, como assim? Não vai ter mais churrasco. E aos 18 anos, então, fiz a primeira viagem à Índia, acompanhando uma peregrinação de 30 monges. Era eu e mais 30 monges. E foi uma experiência incrível. Ali no final da viagem, eu encontrei o meu professor, né, o meu guru. Guru é uma palavra em sânscrito para designar o mestre, designar o professor. É curioso, se me permitir, só um parênteses. Guru, em sânscrito, quer dizer pesado. A palavra guru é o oposto de lago. Olha, lago vai dar light, em inglês, leve. Guru, pesado. E essa ideia de que o guru, o mestre, ele é pesado. Ele vai te criticar, ele vai apontar onde é que você está errando, né? Mas também a ideia do professor, a ideia do mestre, a ideia de aquele que vai te orientar um caminho. E eu tinha essa relação com esse monge, que eu pedi que fosse o meu guru, e ele aceitou. E no final da viagem na Índia, eu pedi, na beira do Ganges, numa cidade sagrada, eu pedi para passar pelo ritual de iniciação, né, um ritual ali dentro do yoga. E eu fui como Jorge e voltei como Goura. Né? Goura é o nome de Krishna, um dos nomes de Deus na Índia, quer dizer dourado. E quando eu voltei, eu comecei a usar esse binômio. Eu comecei a frequentar as aulas de filosofia na Universidade Federal e fui paralelamente, né, estudando o pensamento da Índia antiga junto com os estudos da filosofia acadêmica. Né? Fui muito para a filosofia antiga, para os estoicos, fui estudar Sêneca, Marco Aurélio, me encantei com a filosofia antiga e depois com Schopenhauer, que curiosamente também há uma aproximação muito grande de Schopenhauer com o pensamento da Índia. Schopenhauer dizia que para compreender o pensamento dele, a pessoa tinha que ter lido e entendido Platão, Kant e as Upanishads, que são os textos sagrados filosóficos da Índia. Ele dizia que é só isso. Uma coisa bem simples. E a quarta coisa, ele dizia que a pessoa tinha que ter a capacidade de aprender com a natureza, com os processos científicos que a natureza expõe abertamente, de forma muito generosa. Então ele coloca em pé de igualdade, isso é curioso, pela primeira vez, assim,
o grande filósofo da antiguidade, Platão, Kant, que inaugura, né, a filosofia moderna, e o pensamento da Índia antiga. Olha só, assim, contrariamente a uma série de outros estudiosos que viam a Índia com muito preconceito, né? Então Schopenhauer ele teve essa virtude. E eu segui assim, né? Comecei a dar aula de yoga, aula de sânscrito também. Dei aulas de sânscrito no Centro de Línguas da Universidade Federal. Até ir em paralelo aquela inquietação, aquela angústia, aquela revolta adolescente, eu continuei cultivando ela. Claro. Eu tinha muita coisa errada, tem muita coisa errada, e a gente pode ficar passivo e omisso em relação a isso, ou a gente pode agir. Schopenhauer diz que o mundo é sofrimento, que não existe saída. Agora, um preceito do próprio budismo e também do yoga é que o sofrimento ele pode ser minimizado. E o sofrimento que ainda não chegou, ele é evitável. Então eu acho que a gente tem como obrigação, como cidadão, como figura pública, como figura política, fortalecer políticas públicas que minimizem o sofrimento de todos os seres, né? Que reduzam o sofrimento. Então eu estou fazendo esse malabares, né? Tentando manter o yoga, o ativismo, a filosofia, a política, num equilíbrio, né? Buscando formas assim que a gente possa ter um mundo melhor, possa ter uma cidade melhor. E eu acho que a utopia, o Galeano, vai te puxar para uma caminhada, vai te levar adiante. Mais do que isso, eu acho que a gente pode imaginar, sim, que é possível a gente transformar a realidade. Quem cria a realidade são pessoas, claro. E se várias pessoas, muitas pessoas entendem que, né, determinado objetivo é necessário, a gente vai alcançar esse objetivo. Então, eu acho que utopias podem ser realizáveis. Muito bom. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, eu queria passar uma mensagem para você. Quando a gente diz que a política é uma coisa suja, que a política é ruim para todo mundo, que todo político é ruim, que a coisa toda se resolve no toma lá da cá, e nos interesses de grupos, etc. Eu queria dizer a você aquilo que me parece bem evidente depois dessa conversa de hoje. Não é sempre assim. Existe muito político, efetivamente, que procura, nesse caminho, o seu interesse pessoal, o interesse de seus grupos. Mas a verdade é que se a gente não fizer a política com P maiúsculo, a política que precisa ser feita, não tem outra saída. E se a gente prestar atenção, existem outros tipos de políticos. E quem nos assistiu hoje pode com toda a sinceridade, perceber isso. Basta que a gente, usando o nosso raciocínio, a nossa visão, a gente olhe e saiba distinguir. Porque quando você começar a apostar em políticos diferenciados, que têm como meta o bem comum, me parece que essa última fala do Moura, fundamentar a sua atuação política até filosoficamente, que mesmo que não seja possível acabar com o sofrimento, é possível minimizá-lo. Então, por aí a gente pode ter uma ideia de que há caminhos, há saídas, há alternativas. E é por aí que a gente tem que caminhar, usando a nossa boa-fé, a nossa consciência e a nossa boa vontade. Gor, tuas considerações finais. Bom, Marcelo, agradecer muito, tá, tuas palavras, teu carinho. A gente já se encontrou em vários momentos, né, de debate sobre segurança pública. Sim. É um tema que a gente nem falou, olha só aqui. Sim. A gente nem falou aqui do tema da saúde mental, dos trabalhadores da segurança. Verdade. E são temas que a gente já tem, né, um acúmulo. Mas agradecer, te parabenizar, eu acho que você tocou nesse eixo, assim, de que se nós criamos uma ojeriza política, a gente abre espaço, a Aristóteles fala, né, para que a política seja ocupada pelos maus, né, não pelos aristos, pelos bons, né, pelos melhores, aristos, kaiagatos, né, os bons e os melhores, mas pelos maus, aqueles que vão usar
a política para seus interesses egoístas, próprios, ou para fazer abertamente o mal. Eu acho que só para a gente fechar o círculo aqui da nossa conversa, a gente começou fazendo esse diagnóstico de que passamos alguns anos onde a política era feita para fazer a destruição, o mal, pessoas a chamada mal mesmo. Necropolítica. Né? A gente viu mais de quase 700 mil pessoas morrerem por uma pandemia, pela má gestão da pandemia. Muitas pessoas iriam morrer, infelizmente, sim, mas muitas pessoas, parafraseando o preceito que você citou, que eu disse, né, de que é possível reduzir o sofrimento, muitas pessoas não precisariam ter morrido. Mas a gente teve a política direcionada para o mal. Então, o que a gente tem que fazer é fazer a política direcionada para o bem, para o bem-estar, para a saúde, para a gente criar condições de vida, de trabalho melhores para todas as pessoas, né? De dignidade, de oportunidades. E para isso, minha consideração é vamos ocupar a política juntos, não é só votar a cada 2 anos, é participar, é ocupar, é ter ideia, é ser ativo no teu prédio, na tua comunidade, na tua rua, né? E quem quiser conhecer mais e acompanhar o nosso trabalho, siga nas redes sociais também, tá? Goura Nataraj, no Instagram, todas as redes a gente está presente. Aqui uma cartilha que a gente fez sobre direitos humanos e tantas outras mais. O mandato está aberto, de portas abertas, gabinete 602, e estamos juntos. Obrigado, parabéns. Eu quero agradecer a presença do deputado Goura, que nesse episódio dos nossos 20 minutos nos trouxe todos esses esclarecimentos, mas agradecer especialmente a você que está aí em casa, que está nos prestigiando, que está nos dando essa audiência, e dizer que nós não terminamos aqui, nós temos prorrogação nas redes sociais. Vá lá, elogie, critique, sugira, interaja com a gente. E até o próximo episódio de 20 minutos com Marcelo Yugen. 20 minutos com Marcelo Yugen.